E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live onde nós vamos falar sobre eleições 2020 e hoje uma live para nós discutirmos aí sobre a campanha para vereador. E você que é candidato a vereador aí no seu município, uma live especial para nós te ensinarmos a como você dar o start, a como você iniciar as suas ações de pré-campanha já avisando as eleições municipais desse ano. É importante dizer que 2020 é o ano onde nós vamos escolher os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para a legislatura 2021-2024. E se você é um pretenso candidato às eleições desse ano, saiba que você deve ser uma pessoa bem informada, uma pessoa que está bem orientada e, é claro, que receba algumas dicas para você colocar em prática aí na sua campanha e principalmente atrair o seu eleitor cada vez mais para as suas redes sociais e para o seu convívio social. Nessa live de hoje, especificamente, nós vamos tratar diversos assuntos. Entre eles, eu vou te passar orientações e dicas de como você já pode iniciar agora a sua pré-campanha. Ou se você já iniciou, a como você dá uma cara diferente na sua pré-campanha de forma que você vire uma autoridade aí no seu município. Autoridade digital é o que nós vamos falar sobre isso nessa live de hoje, porque quando você se torna uma autoridade, o eleitor, o internauta, acaba olhando para você de uma forma diferente, de uma forma relevante e passa a ter cada vez mais credibilidade naquilo que você fala e principalmente você vai atraindo a atenção dele e fica mais fácil, é claro, de você pedir o seu voto lá no período eleitoral. Eu quero dizer para você o seguinte, nós temos aqui do lado a caixinha do chat, você pode deixar suas mensagens, as suas perguntas. Obviamente que depois eu responderei a todas elas, cada uma das suas perguntas. Eu quero que você deixe para a gente poder conversando cada vez mais. Eu vou deixar aqui também abaixo o meu WhatsApp, onde você vai poder fazer o envio de um oi ou de uma boa noite aí. E cada um de vocês que ficarem até o final dessa aula de hoje, vocês vão receber um brinde exclusivo. Claro que eu vou falar sobre isso lá no final da nossa live. Bem, começando. Primeiramente, é importante você saber que uma campanha, nós temos alguns tipos de candidatos diferentes. E para cada tipo de candidato, a vereador, você precisa saber que existe uma estratégia específica. Então vamos lá, nós temos 4 tipos de candidatos. Vamos ver se você se identifica em um deles. Você tem o candidato inédito, que é o candidato que pela primeira vez vai concorrer ao cargo aí de vereador. Nós temos o candidato que já é eleito e vai concorrer a uma reeleição. Esse candidato, obviamente, também exige algumas estratégias diferentes, até porque ele já tem algo para mostrar. Ele já vem de um mandato, ele já exerceu algumas funções, ele já enviou alguns projetos, já participou de algumas votações, então esse candidato ele já tem algum tipo de ações que ele pode mostrar para a comunidade. E eu quero acreditar que se você já é um vereador, se você está ocupando um cargo de vereador, que você venha fazendo, esteja fazendo um trabalho de marketing ao longo dos últimos anos. Nós temos aí 3 anos e meio quase de mandato. Com certeza você já deve ter feito aí algum balanço, já deve ter apresentado as suas ações que você desenvolveu para a sua comunidade ao longo desse período. Porque se você não fez isso, você perdeu uma grande oportunidade de relacionamento com a sua comunidade, com o seu eleitor, com o internauta. Até mesmo porque você também, que já é vereador, saiba de uma coisa. Você precisa dar transparência e publicidade nas suas ações. Você precisa, como um agente público, mostrar para a sua comunidade aquilo que você fez, porque você é um profissional, você é um funcionário do povo. Então você precisa, obviamente, estar sempre mostrando as suas ações, aquelas reuniões que você participa, os requerimentos que você envia, as indicações que você passa para o executivo. Se você não fez isso, calma lá. Ainda há tempo de você fazer. Obviamente que agora fica um pouco, muito informação em pouco tempo de espaço para a gente poder trabalhar. E corre-se o risco até do eleitor pensar que você é aquele candidato tapinha nas costas, que só aparece na época de eleição. Então, é uma crítica construtiva que eu faço até para você que vai entrar na política agora como candidato inédito. Sendo eleito, comece já
né, a partir do primeiro dia, a mostrar suas ações, a mostrar aquilo que você está fazendo no seu município. O eleitor não gosta daquele candidato que só aparece em época de eleição. Eu sei que tem muitos que vão pensar assim: Fabrício, mas eu já sou vereador há 20 anos e eu sempre fiz minha campanha assim. Correto. Só que o mundo muda a todo instante e é importante que você também acompanhe essa evolução. Então, o candidato à reeleição, você tem que ter essa preocupação do que você já fez e do que você ainda pode mostrar nesse período que nós temos de pré-campanha. Nós temos aquele candidato, como eu disse no início, o candidato inédito. Esse candidato também exige algumas estratégias ainda mais eficientes. Por quê? Você não tem o conhecimento da população. A população te conhece como uma pessoa comum, né? Talvez você é um empresário, você é um profissional, um funcionário público. As pessoas te conhecem apenas pela sua profissão. Então agora, quando você quer ingressar de fato na política, você também não pode deixar para iniciar somente no período eleitoral. Você tem que iniciar suas ações o quanto antes. Por quê? Você ainda está um passo atrás de muitos que já ocupam um cargo público. Por quê? Quem ocupa o cargo público, obviamente que ele tem toda uma mídia em cima, é vereador, o vereador fulano, agora você não. Então você precisa construir a sua imagem atraente, a sua imagem que seja relevante para a sua comunidade e que as pessoas queiram votar em você no dia da eleição. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu citei para vocês dois tipos de candidato, o candidato inédito, o candidato à reeleição, e tem também um terceiro tipo de candidato, que é o candidato que está de volta ao jogo. Qual que é esse candidato? Ele já foi vereador há uns mandatos, mas nessa legislatura 2017-2020, ele não foi eleito, então ele está fora, ele tentará agora retornar a um mandato público. Para esse candidato também tem algumas estratégias específicas. E aí eu faço um alerta. Se você é um vereador, né, se você foi um vereador aí na sua cidade até 2016 e está fora, né, do mandato eleitoral, eu quero dizer para você o seguinte: você fez algo para a sua comunidade. Tem aí 4 anos, mas você tem algo para mostrar. Você pode relembrar, sim, algumas ações que você fez lá atrás, isso não tem nenhum problema. Você pode fazer o TBT, né? A gente chama isso no marketing. Toda quinta-feira você pode publicar alguma ação que você fez lá em 2012, lá em 2013, para você ir relembrando a sua comunidade de ações que você fez. Isso não tem nenhum problema, isso inclusive eu te oriento você a fazer. Mas mais do que isso, é importante que você também inicie um trabalho de aproximação com o seu eleitorado. Obviamente que agora, por questões aí da pandemia do coronavírus, nós estamos enfrentando uma questão de isolamento social. Né? A gente não está podendo realizar as reuniões, os encontros, né? Você não está podendo fazer as visitas às famílias. Então, o que você tem para utilizar? As redes sociais. Você tem a internet como um forte aliado para você apresentar as suas ações, as suas propostas, as suas ideias e aquilo que você pensa para a sua comunidade. Então, se você é um candidato que está de volta ao jogo, que você vai tentar novamente uma eleição, eu te falo para você pensar estrategicamente em como você vai fazer isso. Existem diversas estratégias para você, mas aqui apenas alguns pontos que você pode trabalhar. E nós temos ainda o quarto tipo de candidato, que é o candidato que ele terá o apoio de alguém. Imagine a seguinte situação: você vai sair candidato a vereador aí na sua cidade e você tem o apoio de um deputado, ou você tem o apoio de um ex-prefeito ou do atual prefeito, ou você tem o apoio de um presidente de uma cooperativa, enfim, você tem o apoio de alguém que represente uma grande sociedade. E esse tipo de candidato, ele também tem estratégias específicas para eles, que é um pouco diferente das demais. Em síntese, 90% das estratégias, elas se cruzam, mas a gente sempre tem algumas estratégias pontuais para cada tipo de candidato. Por isso que é importante você primeiro saber como que você entra nessa disputa eleitoral, para que você tenha algumas estratégias, né, que serão elaboradas para você conseguir a sua vitória como vereador nas eleições desse ano. Falando depois
das questões dos tipos de candidatos, tem algumas estratégias também voltadas aos pilares de uma campanha, né? Quais são os pilares que formam uma campanha eleitoral? Nós temos o pilar da família. Eu acredito que você já tenha conversado com a sua família sobre a possibilidade de você ser candidato. Vale ressaltar que no momento você é um pré-candidato, então você ainda está preparando o terreno para você lá depois da convenção municipal. Lembrando que a convenção ela está agendada entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Né? Obviamente que existe sim uma possibilidade de um adiamento das eleições municipais, mas nós estamos trabalhando com a realidade. E a realidade é que as eleições estão mantidas para o dia 4 de outubro até então. Se houver mudança, obviamente depois a gente vai trabalhar essa situação. Mas trabalhe com essa realidade da coligação ela ser realizada entre 20 e 5 de agosto. Então eu imagino que você já tenha conversado com sua família sobre a possibilidade de você ser um candidato a vereador. Se você ainda não conversou, converse. A família é a primeira base que você tem que ter para uma disputa eleitoral. Não dá para um candidato sair às ruas pedindo voto ou ir para as redes sociais fazer uma campanha se a família não está engajada. De repente, o marido lá é candidato, começa a fazer postagens, a esposa não curte, não comenta, não compartilha. Por mais que as curtidas, os comentários e compartilhamentos não geram voto, se a sua família não estiver engajada com você, você tem um grande problema. Então é importante que nesse momento você converse com a sua família, busque apoio familiar do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, marido, esposa, filhos, amigos como um todo. Converse, é um momento de você conversar, de você ouvir ideias, de você ouvir sugestões, ouvir opiniões sobre você e sobre a política aí do seu município. Feito isso, conversado com a família, eu já espero que você esteja filiado a algum partido, né, porque o término da filiação partidária foi em 4 de abril, então você tem uma base política, você já tem um grupo político. É importante que você converse também com seu grupo para ver a realidade de quantos candidatos vocês terão, qual é a possibilidade de você ser eleito, né, qual será o apoio que o partido dará a você. E aqui é muito importante dizer o seguinte, preste bastante atenção. Pelo que eu conheço, nenhum partido vai te auxiliar financeiramente. É muito raro isso acontecer no Brasil e tem candidatos que entram numa disputa imaginando que vão receber recursos do partido para fazer uma disputa. Isso raramente acontece. Então, você tem que estar preparado, né, para a sua família, porque você vai precisar de um aporte financeiro para a sua campanha. Então, esse aporte virá de onde? Do seu bolso, do bolso de alguém, de algum amigo, de algum parente que vai te auxiliar nessa campanha? Então, você tem que estar também informado disso. Então, converse com o seu partido sobre essa questão financeira, sobre a questão de apoio que o partido vai te dar durante a campanha eleitoral. Naturalmente, costuma-se os partidos doarem um material de campanha, que são santinhos e alguns adesivos, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, raramente existe algum outro tipo de apoio para candidatos a vereador. É importante dizer também, né, nós já falamos aí do pilar da família, do pilar político, que você tem que ter um aporte jurídico, né, tem que ter um apoio jurídico para a sua campanha. Então é importante que você reúna aí com o advogado da sua confiança ou com o advogado do partido e faça a leitura das resoluções, da regra do jogo. Você tem que estar informado e saber o que de fato são as regras do jogo eleitoral desse ano. O TSE, todo ano que antecede uma eleição, ele publica as resoluções, né, da eleição para colocar as regras que de fato estarão valendo nesse ano. Então vai lá, faça a leitura da resolução da eleição municipal de 2020, faça a leitura da Lei 9.504/97, que é a lei das eleições, né, que nós temos no Brasil. Então é importante você também conhecer um pouco das regras. E em caso de dúvida, obviamente, você vai conversar com o advogado aí da sua confiança. Eu quero dizer para você também que é importante você ter o apoio de um contador. Então já busca um contador porque o fechamento da sua prestação de contas de campanha ela é muito importante. E ela poderá, às vezes, te colocar numa situação de que, mesmo eleito, se a sua prestação de contas não fechar, você não assumirá o mandato. Então é importante que você também
Faça um contato com o contador de sua confiança, pode ser do partido, pode ser da sua família, mas um contador que conheça de fato como funciona a legislação eleitoral. E o nosso quinto pilar é o pilar do marketing. É importante você saber que o marketing é fundamental dentro de um processo eleitoral, que sem o marketing, como que a população vai saber das suas propostas, das suas ações, daquilo que você pensa, de quem você é, né, e o que você propõe para a sua comunidade. Então é o momento de você pensar na sua estratégia de marketing, de você buscar um estrategista de marketing, de você buscar um profissional, um design gráfico, um redator, uma pessoa que vai te auxiliar. Mas, se você tem pouco recurso para poder fazer isso, não se preocupe. Eu vou te ensinar também como que você pode fazer isso aqui nessa aula de hoje. É para isso que nós estamos aqui, para te passar orientações. Se você tiver condições, obviamente, busque essas pessoas, porque é importante você ter pessoas com visões diferentes dentro da sua campanha. Se você vai fazer sua campanha sozinho, não tem problema. Mas você acaba perdendo algum tempo, né? Tempo que você poderia dedicar a uma visita, a uma reunião, a uma viagem para poder buscar um apoio, enfim. É mais importante se você tiver o apoio de pessoas dentro da sua campanha para você estrategizar detalhadamente como que você vai buscar os seus votos e a vitória nas eleições desse ano. Então, dito isso, nós passamos por uma outra fase agora, que é uma fase que eu quero dizer para vocês de como o eleitor pensa, como o eleitor ele age. Imagina a seguinte situação, você aí, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz após levantar da cama? E digo mais, até antes de levantar da cama, eu garanto que tem pessoas que fazem isso. É pegar o celular e começar a olhar informações. Você olha ali o Facebook, você olha o seu WhatsApp, dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha nas notícias, para depois levantar ou às vezes até para depois para escovar os dentes. Então você tem toda uma rotina de quando você levanta que é estar olhando ali o seu celular. A maioria das pessoas, essa atitude, a maioria das pessoas faz ao longo dos dias. Então o celular ele se tornou uma ferramenta essencial de sobrevivência das pessoas. É até interessante falar dessa forma, mas é a realidade. As pessoas elas usam o celular hoje como uma ferramenta de sobrevivência. Então você, enquanto pré-candidato, você tem que saber de toda a rotina do seu eleitorado. Ele acessa as redes sociais em busca de entretenimento, de relacionamento ou de informação. São apenas essas três coisas que uma pessoa busca nas redes sociais: entretenimento, relacionamento e informação. Obviamente que você, numa campanha, você não vai fazer uma campanha de entretenimento. Você não vai ali produzir conteúdos para as pessoas rirem, conteúdos humorísticos, né, ou um filminho. Não. Você não vai produzir conteúdo nesse formato. Você vai produzir conteúdos informativos para você obter um relacionamento com essa pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que o seu conteúdo que você vai colocar nas redes sociais, se ele não tiver uma informação importante para a sua audiência, né, para o seu eleitor, ele simplesmente, quando ele deparar com a sua publicação, imagine só, ele está ali vendo o telefone dele, uma notícia, está vendo ali uma informação política, está ali vendo uma foto de um familiar, está ali vendo um vídeo engraçado, de repente aparece ali sua publicação. Se a sua publicação ela não for de informação que interessa ao seu eleitor, obviamente que ele vai simplesmente rolar a tela, né, vai ignorar você e você vai perder um esforço e todo um trabalho que você fez para levar essa informação para o eleitor. O que eu quero dizer com tudo isso? É o seguinte, você precisa nesse momento, candidato a vereador, preste bastante atenção. Vereador defende uma causa no município. Você, candidato a vereador, você não precisa defender todos os setores do seu município. Você não precisa falar de esporte, de saúde, de lazer, falar de ação social, falar de geração de emprego e renda. Não. Isso é o candidato a prefeito que vai entrar com essas ações. Você entra com uma bandeira. Aí como que você define a sua bandeira? Preste bastante atenção. Você define uma bandeira através daquilo que você mais tem relacionamento, que você tem mais afinidade.
Por exemplo, se você é um policial militar, não adianta você fazer postagens falando de saúde, falando de esporte, falando de ação social. Você tem que fazer algumas postagens de segurança pública, postagens falando sobre segurança familiar, e essas postagens elas podem até ter algum relacionamento com saúde, com ação social, com esporte, mas a sua causa principal ela tem que ser relacionada àquilo que você mais tem afinidade. Por quê? Eu, enquanto eleitor, se eu olho um policial, eu imagino que ele vai me garantir mais segurança. Então, lógico, eu quero ver as postagens deles relacionadas a temas de segurança. O tema de segurança, eu posso falar de esporte, tem algumas ações de esportes que me dizem segurança. Por exemplo, prática de esportes noturna. Você pode dar alguma ação dentro do esporte, mas voltada àquela bandeira principal sua, que é a segurança. Você pode falar de saúde voltado dentro de segurança. E assim, e dentro de cada bandeira. O importante é que o eleitor ele olhe para você e imagine que você vai resolver aquilo que você está propondo dentro da sua principal bandeira. Então, o primeiro passo é definir uma bandeira que você vai levantar. Segundo passo é você definir os temas, as temáticas, as pautas que você vai colocar dentro dessa bandeira. Para isso, você pode colocar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 temas, não tem problema. Você pode colocar a quantidade que você quiser, até porque, na verdade, isso é importante. Quanto mais você colocar, porque depois você pode vir e fazer um filtro, né? Olha, essa aqui vai ser interessante, essa não será interessante. Você vai construindo a temática de acordo com a quantidade de temas que você relacionou. Então faça isso. Coloque a quantidade de temas, o quanto mais você conseguir, melhor será. Feito esse segundo passo, nós vamos para um terceiro passo, que é a realização de um cronograma de ações. Se você pegou um cronograma, se você já tem um tema, já tem a bandeira, você vai falar, olha, sobre esse tema A, eu vou falar sobre isso nessa semana. O tema B, eu vou falar sobre isso nessa semana. Esse tema, eu posso falar isso. Beleza, você já definiu as semanas que você vai falar sobre cada tema. Feito isso, nós vamos para um quarto passo, que é você definir o que você vai falar, quando você vai falar e de que forma você vai falar. Então, se você tem um tema, já tem a semana, você pensa o seguinte, agora eu posso fazer uma live, ou eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer um artigo para um site ou para a própria rede social, eu posso criar uma arte em cima desse conteúdo e fazer a publicação. Olha que interessante, você elaborou todo um roteiro, toda uma estratégia de comunicação, onde você vai levar a informação certa para a pessoa certa, na hora certa. Fabrício, quando eu devo iniciar essa publicação? Cara, agora. De imediato. Quanto antes você iniciar essas ações voltadas dentro da sua temática, mais rápido você vai construir a sua autoridade digital, a sua referência dentro de um tema específico. As pessoas, elas querem olhar para você e imaginar que você vai resolver o problema dela dentro daquele tema, dentro daquela bandeira que você está propondo. Eu quero dizer aqui também o seguinte, muitos, mas muitos candidatos aí, inclusive do que vocês que estão me assistindo, com certeza vocês vão falar assim, a minha bandeira é saúde. Beleza, não tem problema algum em cima disso, mas saiba você que além de você, você terá outras dezenas, talvez centenas de pessoas no seu município que vão defender a bandeira da saúde. Então não adianta você apenas falar que a saúde é a sua principal bandeira. Você tem que ter essas temáticas exatamente para ser diferente, para se diferenciar dos demais. Fazer igual é muito fácil. É o momento de você fazer diferente. Diante disso, eu quero dizer para vocês sobre as datas comemorativas. Muitas pessoas acabam pensando agora nesse momento eleitoral em postar todas as datas comemorativas. Dia do jornaleiro, dia do frentista, dia do médico, dia do professor, dia dos namorados. Não tem nenhum problema, você pode sim postar essas informações e é até interessante. Porém, o que eu quero propor a você é fazer algo de diferente. É o dia aí do enfermeiro, por exemplo, você pode fazer uma proposta específica para os enfermeiros. Olha, hoje é dia dos enfermeiros,
o nosso próximo gestor, o próximo governante do nosso município deve pensar com carinho nos enfermeiros do nosso município, pensar em um plano de cargos e salários, pensar em ações que valorizam o nosso profissional. Olha aí, você deu os parabéns e ainda apresentou uma proposta. Lembra quando eu disse para vocês lá no início que as pessoas que acessam as redes sociais, elas buscam entretenimento, relacionamento e informação. Você levou uma informação do dia da pessoa falando de uma proposta para a pessoa. Então, se você quer trabalhar com a questão de datas e profissões, não tem nenhum problema. Isso, até incentivo você a fazer isso, mas desde que você faça propostas em cima de cada data. Não seja apenas mais um que vai fazer postagens e publicar felicidades todos os dias. Não, seja uma pessoa que realmente vá apresentar uma proposta diferente aí na sua cidade. É isso que eu quero que você imagine, é isso que é importante, tá bom? Nós temos agora algumas redes sociais que são fundamentais e que você deve utilizar na sua campanha. Por exemplo, o Facebook, hoje ele representa 70% do número de eleitores aí do seu município, do número de habitantes, perdão, do seu município. Se o seu município tem 100 mil habitantes, com certeza 70 mil pessoas, em média, devem utilizar o Facebook. Olha que número interessante. O Instagram hoje representa cerca de 50% da sua população. Então, cerca de 50 mil pessoas estão utilizando o Instagram. Você tem hoje o TikTok. O TikTok é um mensageiro, uma rede social hoje de entretenimento que os jovens estão mais adeptos, né, ao TikTok. O Instagram é mais jovens adultos e o Facebook adultos e mais os idosos que estão fazendo a utilização. Alguns jovens ainda utilizam o Facebook, mas em menor número. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que cada rede social, você tem que criar conteúdos específicos para aquele público. Se você vai utilizar o TikTok na sua campanha, não adianta você entrar lá fazendo proposta de campanha dentro do TikTok. Não, você pode mostrar alguma ação específica, porque o público que está acessando aquela rede é um público mais jovem. O Instagram, você tem que utilizar os stories, porque é muito utilizado pelo perfil das pessoas que usam o Instagram. E o Facebook é mais uma questão de você colocar um vídeo mais longo, um texto maior, coisa que no Instagram não é possível. E também o Twitter, né? Você tem uma limitação de caracteres e de informação. Essas redes é uma rede de relacionamento. Nós temos as redes de conteúdo, né? No caso o YouTube, onde você vai produzir conteúdos mais extensos e você vai fazer a publicação no YouTube. O que você pode fazer? Você pode fazer vídeos curtos chamando para o seu canal no YouTube. Então você faz um vídeo de 1 minuto, publica no Instagram, sobre o tema, sobre a sua temática, a sua bandeira, e depois você convida a pessoa a acompanhar aquele tema lá no seu canal no YouTube, porque aí você ganha o inscrito, você vai aumentando o engajamento com as suas redes, lá tem outros conteúdos que você já deve ter postado, então você vai aumentando o relacionamento com essa pessoa. Da mesma forma, você tem também os nossos mensageiros eletrônicos. O Telegram, que é uma oportunidade muito grande de você se relacionar, porque o Telegram ele permite a inclusão de mais pessoas dentro de um grupo e as pessoas elas não fazem debates dentro do grupo, né? Você posta informação, você pode criar um canal, na verdade, o grupo você pode criar para discussões, mas você pode criar um canal também para envio de informações dentro do Telegram. Nós temos também o WhatsApp. O WhatsApp, né, que é utilizado aí hoje por cerca de 80% da população brasileira. É muito comum a utilização do WhatsApp. Só que no WhatsApp existe algumas técnicas, algumas estratégias específicas que você vai adotar na utilização desse conteúdo. Por quê? Primeiro, o WhatsApp você tem que ter uma frequência de envio que não seja muito invasiva. Primeiro, você vai gerar um conteúdo, você vai enviar para essa pessoa e você vai perguntar se ela quer participar, se ela quer receber mais conteúdos da sua lista de transmissão. Se a pessoa aceitar, você adiciona ela na sua agenda, ela adiciona você na agenda dela, porque para receber um conteúdo por lista de transmissão, ambos devem ter o número salvo nas agendas. E se a pessoa em algum momento quiser sair, você deve promover o descadastramento da pessoa em até 48 horas. Isso faz parte da legislação eleitoral. Por isso que eu disse a você para ler a resolução eleitoral
desse ano de 2020. Então, o que acontece? Dentro do WhatsApp, o ideal é que você utilize para envios de, no mínimo, uma, estourando 2 publicações por semana, nada mais do que isso. Outra coisa, dentro de horário comercial também, por favor, né? E você também, tem pessoas que perguntam, Fabrício, eu posso criar grupo da minha campanha? É legal eu criar um grupo, faz parte, eu devo fazer um grupo? E eu te falo, grupo não funciona. Por quê? Grupo no WhatsApp, ele foi feito para discussões, para conversas, para opiniões. Se você deixa o grupo aberto, você corre o risco de alguém fazer uma publicação indevida, você não vê, alguém ir lá printar essa publicação, levar para o Ministério Público, te denunciar e você depois, mesmo que prove que você não foi o autor daquela mensagem, mas lá na descrição do grupo está lá o seu nome, Carlão 2020, por exemplo, você vai ter que ir lá explicar para o promotor que aquilo não é a sua opinião, que o grupo é seu, mas que não representa a sua opinião. Você vai ter um desgaste de tempo, desgaste de relacionamento, problemas com o Ministério Público e isso a gente não quer. Então, quando você cria um grupo e deixa ele aberto, você corre esse risco de alguém fazer publicações que talvez vão denegrir a imagem de outra pessoa. Então, não funciona. Se você cria um grupo e deixa ele fechado, né, para somente o administrador fazer publicações, nós vivemos num país democrático, onde nós temos a liberdade de expressão, as pessoas podem se expressar. Então acaba que você vai lá e limita a pessoa de uma expressão, você acaba sendo taxado de uma pessoa que não quer ouvir a opinião da população. Então por isso eu te digo que no WhatsApp você não vai fazer a utilização de grupo, você vai fazer a utilização da lista de transmissão. Fabrício, como que eu consigo contatos para a lista de transmissão? Eu posso comprar números da minha cidade? Não. Isso é proibido também na legislação eleitoral. Aquela pessoa que chegava lá na campanha eleitoral com um CDzinho lá com 1 milhão de e-mails, mais 10 mil contatos de celular, isso não pode. Não pode haver cessão de contatos, não pode haver compra de contatos de terceiros para utilização numa campanha eleitoral, passivo de multa, inclusive. Então fique bem atento quanto a isso. Fabrício, você falou sobre o Facebook e Instagram. Qual é a frequência de publicações? Olha, você pode fazer publicações diárias dentro do Facebook e do Instagram, não tem problema nenhum. Ah, mas eu vou ser taxado lá como muita informação. Você está levando informação de qualidade? Então não vai ter problema. Você está levando informação que não tem relevância? Aí sim tem problema. Por isso que é importante você definir conteúdo que seja atrativo para a sua audiência. Por isso que eu voltei lá naquela questão. Elabora a bandeira, elabora os temas, elabora o cronograma e elabora quando você vai fazer cada ação. Isso é muito importante. Eu quero dizer para vocês também, candidatos a vereador, que nós tivemos uma mudança na forma de fazer as eleições, né, de escolha de partido, de coligação e de como será feito a contagem dos votos para a escolha das cadeiras. Eu não posso deixar de falar isso para vocês porque é muito importante e muita gente tem dúvida. Até 2016, as coligações para vereador eram possíveis, você podia ser candidato, por exemplo, pelo PMDB e coligar, né, com democratas, com PSDB, com PT. Imagina só uma chapa formada por esses 4 partidos, né? Parece que é impossível, né? Mas vamos imaginar que isso acontecesse. Em 2016 era possível. Agora, em 2020, isso não é mais possível, não tem mais coligação para vereador. Cada partido poderá registrar até 150% o número de cadeiras disponível no Legislativo. Então, se a sua cidade tem aí 11 vereadores, é simples, 11 mais 150 vai dar 16,5. Você pode ter até 17 candidatos aí no seu município. Só que nós temos uma cota de gênero. O que é isso? Cota de gênero. Tem gente que fala que é cota das mulheres. Não, é cota de gênero. O seu partido, se você vai ter 17 candidatos, você tem por obrigação de reservar 5 vagas para um gênero. Você pode ter 12 candidatos homens e 5 candidatas, ou você pode ter 12 mulheres e 5 homens no partido. Tem que ter 30% de cota de gênero reservada. É claro, eu sei que tem muitas pessoas que falam, mas se tem a cota de gênero, deveria ter a reserva de vagas
na eleição, mas isso não é possível. Então, claro que vale dizer isso para vocês, que a cota ela é possível apenas para a formação de chapa. Você não tem cota reservada para a eleição, tá certo? Você definiu a quantidade de candidatos. Dentro da sua cidade, vamos imaginar que você tenha 50 mil eleitores. Esses 50 mil eleitores participam da eleição com os votos válidos. É diferente, branco, nulo e as pessoas que não participaram da eleição. Você extingue elas, sobrou aí 50 mil votos válidos. E você tem os 11 vereadores que vão ocupar as cadeiras no Legislativo. Quer dizer que o seu partido ele tem que fazer no mínimo 4.446 votos para fazer um vereador. Volto a dizer, isso não é a regra que vale para todos os municípios. Você vai pegar no seu município a quantidade de votos válidos da eleição de 2016, divide aí pela quantidade de cadeiras disponíveis no Legislativo e você vai encontrar o coeficiente eleitoral para o seu partido. Mas vamos supor que essa cidade com 50 mil habitantes, que tem aí 50 mil eleitores de votos válidos, a gente precisaria no mínimo de 4.546 votos para fazer um vereador. E outra informação importante, não há arredondamento para cima, o arredondamento é para baixo. Se você tiver 4.500 votos, por exemplo, nessa situação aqui, não vai fazer nenhum vereador. Se você tiver 4.600, só um. 9.000, só um. Você precisa completar a quantidade de votos para poder fazer ao menos um vereador. Se não completar, o arredondamento ele é feito para baixo. Outra informação importante. Quer dizer então que se você teve os 17 candidatos somaram aí os 4.600 votos, o mais votado será eleito dentro daquele partido. Existe a possibilidade de alguns partidos fazer a sobra eleitoral, a sobra dos votos. Não houve o preenchimento de todas as vagas, aquele mais votado, mesmo não tendo atingido o coeficiente eleitoral, ele poderá ser eleito. Tá? E outra questão também que foi colocada nesse ano de 2020, que acaba com aquela questão do puxador de votos, é que se você não tiver pelo menos 10% dos votos do seu partido, do coeficiente eleitoral, você não será eleito. Então, imaginando essa situação aqui, onde o coeficiente eleitoral é 4.546, se você não tiver pelo menos 454 votos, você não estaria participando da possibilidade de ser eleito. Então, é muito importante que você tenha ciência disso, de como funciona a distribuição das cadeiras no Legislativo Municipal da sua cidade. Eleição é um jogo, eleição você tem que estar sempre bem informado e sempre buscando conhecimento. Para quê? Para que você não cometa erros simples e principalmente não gaste aí tempo, não gaste recursos, não gaste muito energia em cima dessas ações. O que acontece? Você pode, nesse momento de pré-campanha, fazer 90% das suas ações de campanha, deixar tudo prontinho para quando chegar o dia da campanha eleitoral, de início da campanha eleitoral, e eu quero dizer para vocês que como está mantido as datas até então, a campanha eleitoral inicia-se no dia 16 de agosto. Você pode preparar todo o seu material de agora até o dia 16, para quando chegar o dia 16 de agosto, meia-noite e 1, você já pode lançar a sua campanha na internet. Para isso, eu falei para vocês lá no início do vídeo, eu deixei meu WhatsApp, pedi para vocês lá fazer o envio de um oi, de uma boa noite, porque eu vou oferecer um brinde para vocês. Eu tenho um e-book com um checklist de campanha, onde você envia aí um oi, uma boa noite, o telefone está aqui na tela, e eu vou te enviar gratuitamente esse checklist para você poder já saber o que você pode fazer na sua campanha. Esse checklist é bem simples, somente tópicos lá apontando o que você deve fazer em cada ação. Obviamente que o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é uma oportunidade única para você, candidato a vereador. Nós temos um curso, Seja Eleito Vereador em 2020.
Esse curso é um curso que traz, dentre todos esses assuntos que nós falamos e mais outros diversos assuntos, nós vamos te ensinar como você utilizar o Facebook, como você fazer impulsionamento no Facebook. Vale lembrar que até 20 de julho é possível você fazer qualquer tipo de impulsionamento, desde que não seja denegrindo a imagem de terceiros dentro do seu Facebook. Vamos te ensinar como você usar o Instagram e fazer impulsionamentos no Instagram para sua campanha, técnicas de como você utilizar o WhatsApp, o Telegram, o site de campanha, como você fazer artigos para blogs, para o seu site, como você utilizar as demais redes e a internet como um todo para a sua campanha. Nós vamos passar informações e estratégias pontuais de que você pode utilizar para você conseguir a vitória nas eleições desse ano. E mais ainda, nesse curso eu passo diversas técnicas de marketing político eleitoral, de como você fazer uma reunião com a sua militância, de como você fazer uma reunião com seu grupo de eleitores, como você conseguir militantes para a sua campanha. Enfim, é uma série de conteúdos disponíveis para você, onde nós vamos te ensinar a como você buscar a sua eleição. Quanto você vai pagar por isso? R$ 47,00, preço único. Pronto, pagou R$ 47,00, tem acesso ao curso. O curso tem 6 horas de videoaulas, já estão todas prontas, você já pode entrar agora, pode começar agora, imediatamente. O link para inscrição está aqui abaixo, na descrição desse vídeo. É só você entrar no link, fazer sua inscrição e já iniciar as suas aulas em busca da vitória nas eleições desse ano de 2020. Meu amigo, minha amiga, se você quer ser eleito, você deve iniciar agora as suas ações. R$ 47,00 vale menos do que uma pizza, inclusive. Então, assim, é importante que você pense nessa estratégia, pense em iniciar a sua campanha. E mais, você pode adquirir o curso. Se dentro de 7 dias você assistir todo o material, você não gostou? Não tem problema. Você pode solicitar o reembolso integral do valor que você pagou no curso. Mas eu tenho certeza que você vai assistir esse curso, que você vai gostar. Você pode guardar o curso terá aulas disponíveis para você até o dia da eleição, então você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser para você poder montar a sua estratégia. E todos esses pontos que eu passei aqui, como você descobrir a sua bandeira, como você montar suas estratégias, planilha com ações para você poder executar, tudo isso disponível no nosso curso. Então faça a sua inscrição, eu espero você. Qualquer dúvida que você tiver, tá aqui meu WhatsApp para você, o WhatsApp pessoal para você conversar comigo. Tá aqui o meu Instagram, onde você pode também assistir mais vídeos, mas eu quero a sua participação no nosso curso. Eu estou aqui para te ajudar a ser eleito em 2020, tá certo? Pessoal, eu vou responder todos os comentários depois, tá, que vocês deixaram aqui. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Eu espero vocês no curso, porque é muito importante que vocês busquem conhecimento e saibam fazer o planejamento das suas ações para serem eleitos em 2020. Valeu e um forte abraço!